Olá pessoal, tudo bem? Canal Amor e Paz de volta aqui com vocês, mais um vídeo aqui importante para vocês, fazendo analogia às passagens bíblicas, né, do Antigo Testamento e trazendo aí relatos, né, baseado nessas passagens bíblicas, e essa analogia traz aí na nossa linguagem de hoje um entendimento adequado, né, porque a Bíblia lá no Antigo Testamento às vezes, na nossa imagem, na nossa impressão, na nossa compreensão da leitura, parece um livro muito cruel, né, onde Deus só protege o povo dele. Quem é esse povo de Deus? Então, essa passagem aqui que está em Salmo, né, Salmos 10, 11, né, mais precisamente Salmo 12, é uma passagem muito interessante, né, em que diz assim, vamos lá. O que dizem, né? O que dizem aqueles homens que estão perseguindo o povo de Israel? Como nossa língua prevaleceremos, nossos lábios, e são os nossas palavras, né? E quem é o Senhor sobre nós, né? É um questionamento, né? Sobre o que eles falam, sobre o que eles fazem, né? E quem é Deus contra eles, né? E aí Deus fala assim: por causa da opressão dos pobres, por causa do suspirar dos necessitados, né, me levantarei agora, diz o Senhor. Eu porei em segurança daquele que se incha para ele. O que ele está querendo dizer? Aquele que se incha para o seu povo, o povo de Deus, ou seja, aquele que se julga melhor, aquele que se julga sabedor de todas as coisas, aquele que se julga imperialista, né, dominador, aquele que se julga materialista e acha que os bens materiais irão te levar, né, à sabedoria de Deus. E aí vem aqui o término aqui do Salmo 12. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. Os perversos andam por lado a lado, quando os homens mais vis são exaltados. Né? Então vamos lá. Né? O que está querendo dizer essa passagem aqui de Salmos 12? Né? Na modalidade de hoje, no nosso entendimento, um mundo bem avançado em termos de tecnologia, cultura, né, sociedade, né, o nosso povo avançou muito em termos de compreensão. Mas Deus ainda deixa seu relato, a Bíblia ainda é um dos fatos mais importantes da história universal, onde estão aqui a palavra do Senhor e aquilo que realmente nós devemos seguir. Né? Uns acham que não, outros acham que sim, aí vai de cada um. Né? Eu acho que só pode julgar a Bíblia aquele que realmente pelo menos leu a Bíblia uma vez, e mesmo assim, ler a Bíblia uma vez não te dá capacitância suficiente para você compreender nas entrelinhas o que está falando o Antigo Testamento. E vamos agora falar um pouco do Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento, né, Deus defende muito o povo de Israel? Porque Deus, né, fala sobre o povo de Israel: vou defender meu povo, vou preparar uma terra, Davi, essa terra aqui é de vocês, Canaã, e etc e tal, Abraão, Davi. E a história se prolongou, né, por longos séculos, né, Deus procurando defender o povo de Israel. Bom, vamos lá. Na verdade, Deus não queria defender o povo de Israel. Deus queria defender o seu povo, humilde, pobre, sacrificado, né, naquela linguagem anterior, né, os miseráveis, que eram perseguidos muitas das vezes por, né, egípcios, persas e etc e tal. Então, Deus dividiu a humanidade em duas plataformas, né? Aqueles que praticam o bem, que são os necessitados, que são os miseráveis, e aqueles que são os afortunados, que têm grandes poderios, né? Os reis, né? Imperadores, etc e tal. E assim, de acordo com o Antigo Testamento, a gente vê até o período onde Roma domina o Egito, domina Jerusalém, Israel, né? Aquilo tudo fica sob o comando de Roma. Aí tivemos Alexandre o Grande e muitos outros que passaram por lá e que assim pisotearam sobre o povo do Senhor. Mas o povo do Senhor não significa que é só o povo de Israel, né?
Deus, quando fala em defesa do povo de Israel, o meu povo, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer simplesmente que aquele que é pobre, aquele que é humilde, aquele que não maltrata ninguém, aquele que não prejudica ninguém, aquele que não humilha ninguém, esse é o povo de Deus. E aí a Bíblia rotula como o povo de Israel. Mas o povo de Deus, independente de ser de Israel ou não, né, o povo de Deus é todo aquele sofredor, aquele batalhador, aquele homem que trabalha, que é honesto, que vive em prol daquilo que realmente é fruto do trabalho dele, né? Esse é o povo de Deus. Aí você vai me perguntar assim, poxa Marcelo, então para ser o povo de Deus, para ser realmente um filho de Deus, eu tenho que ser pobre, miserável? Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia simplesmente está querendo dizer para você que é a tua conduta, é a maneira como você se comporta diante dos seus irmãos aqui na terra. Você não tem culpa de ter nascido filho do imperador, né? Você não tem culpa de ter nascido filho da rainha ou do rei da Inglaterra. Você não tem culpa de ter nascido filho do morador de rua, filho do traficante, filho do ladrão, do pedófilo. Você não tem culpa, mas ainda assim você é nascido de alguém, né? Então, veja bem, Deus não divide o povo dele de acordo com valores materiais. Deus divide o povo dele de acordo com a conduta, moral, ética e bons costumes. Então, um rico pode ser uma pessoa do bem? Claro que sim. Às vezes parece até ignorância a gente falar sobre isso aqui, eu já falei em outros vídeos, mas é uma realidade, né? Porque tem muitos ditados aí que falam sobre essa questão do rico, né? Que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o reino dos céus e tal. Isso são só falácias, porque na verdade eu mesmo conheço pessoas bem afortunadas que não demonstram ter o que têm, são pessoas super humildes, né? Não se preocupam em mostrar aquilo que têm. E muito pelo contrário, são pessoas maravilhosas, fazem um trabalho bacana de filantropia, auxílio ao próximo, aos necessitados. E eu vejo muito isso por aí. Então, não significa que o povo de Deus é aquele povo miserável, é aquele que não tem o que comer, ou nos dias de hoje, né? Aquele pobre coitado que mora na rua, que é um pedinte, né? Não significa que é isso. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer e levar para você. O que ela quer dizer e levar para você é que o povo de Deus está alicerçado nos seus costumes, na sua ética, né? Na sua moral, né? Não ter o desvio de conduta. E por isso nos foi determinado, né, os mandamentos de Deus para que nós pudéssemos cumprir, né, e seguir leis. O que é um povo sem lei hoje? Um povo sem lei é um povo desregrado. Hoje nós temos no Brasil a nossa Constituição brasileira, né, que a última reforma foi em 88. Nós temos uma democracia. O que é a democracia? É o direito que todo mundo tem de ir e vir, né, até um determinado limite, desde que você não venha infringir as leis e ser sancionado com penas, né, duras aí. Então, assim, nós vivemos, né, em prol das leis e regras. E Deus colocou suas leis e regras simplórias, né? Só basta você fazer o bem, ajudar o próximo, né? Não é pecado ser afortunado. Não é pecado você querer ser um pouco melhor do que você é hoje. Não é pecado você querer ter um emprego melhor, ter um carro melhor. Não. Mas é pecado você ter um carro melhor e você querer desfilar com esse carro na frente de quem tem um carro mais inferior e você colocar aquela condição, né, de superioridade. Não, porque o meu carro, seu carro qual é o ano, hein? O meu é novo, é zero, né? Quanto vale o seu carro? Olha, o meu vale tanto, né? Então tem pessoas que ainda assim vivem em prol dessa pequenez, né? Eu costumo dizer que é tamanha infantilidade e falta de compreensão da realidade da vida, você querer demonstrar o que você tem, você querer se colocar superior ao próximo, sabe? É de tamanha pobreza de espírito, que é o que está escrito na Bíblia. Se nós formos analisar, é esse povo que Deus está falando. E ainda assim, Deus quer defender o seu povo contra aquele ímpio, aquele que está querendo lhe fazer o mal, ou seja, aquele que vê, né, o irmão numa dificuldade e quer fazer mais o mal ainda para prejudicar o irmão,
Aquele que vê alguém pedindo uma comida, uma ajuda e não quer ajudar, sabe que pode, mas não quer ajudar, né? Então Deus divide o povo dele diante dessa plataforma, que é a plataforma do bem e do mal. Infelizmente, nós temos que falar sobre isso. A sociedade ela vive em prol disso. Existe o povo do bem, existe o povo do mal, sim, e vivemos numa condição social onde uma sociedade, né, desculpe, onde a gente vê muita preponderância, muita vaidade, muito orgulho, né? Não precisa você viver em prol dessa realidade, né? Eu sei que muitas das vezes você nasce num berço de ouro, onde seu pai, né, por ser seu pai, não precisa você querer passar a mão por cima e dizer, não, meu pai foi a melhor pessoa do mundo, porque ele errou como você erra, como eu erro, como todo mundo erra. E muitas das vezes os filhos, né, são a história do pai, né, querem repetir aquilo que o pai fazia, e muitas das vezes não conhecem a verdade, né? E está na Bíblia, né? Conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Isso é uma realidade. Então, quando você conhece a sua verdade, né, que você percebe que você tem condições, mas que você não precisa mostrar o que você tem e que você ainda assim faz o bem, ajuda o próximo, assim você será glorificado pela palavra do Senhor. Então Deus divide aí a sociedade em duas partes, né? E aí eu falo do bem e do mal. E mesmo assim não é porque ele só quer saber do povo dele que pratica o bem e está abandonando e abominando quem faz o mal. Muito pelo contrário, ele se preocupa muito com os filhos que praticam, né, atitudes erradas na vida, tentando colocar intuição, tentando colocar dúvida nos passos em que você vai tomar, né? Por quê? Porque é muito ruim você ver um filho seu partindo para um lado errado da vida, onde você batalhou a vida toda, você criou, você deu sustento, e aí estou falando da nossa vida material, né? Eu tenho um filho, outros têm filhos, e muitos aí vão optar pelo caminho errado da vida, às vezes o mundo das drogas, às vezes cometer coisas erradas, ilícitas, e o pai fica triste, ele muitas das vezes diz, poxa, não foi a educação que eu dei ao meu filho, né? Por que ele está desse jeito? E assim a gente vive uma sociedade complexa diante de problemas, soluções, insoluções, né? Vaidade e orgulho. Mas o importante disso tudo é que nós, como seres humanos, possamos fazer esses nossos irmãozinhos que precisam de uma orientação, pensar e refletir se o caminho realmente é esse, se vale a pena continuar insistindo no erro, se vale a pena continuar traindo a esposa, se vale a pena continuar utilizando drogas, se vale a pena continuar, né, roubando, tendo inveja, tendo ganância, fazendo mal ao seu irmão que está do lado. Vale a pena? Viva a tua vida, né? Patrick Swayze, né, aquele ator de Ghost, né, ele deixou um recado muito importante. Ele sabia que estava com câncer no pâncreas, sabia que já estava praticamente condenado, que a doença não tinha cura, e ele disse assim, deixa eu morrer, abre aspas, deixa eu morrer, né? Deixa eu morrer, mas eu não vou morrer tentando viver, porque eu sei que eu não vou viver mais do que aquele tempo que Deus me permitirá. Então, eu não vou ficar lutando para continuar vivo. Eu vou me deixar morrer naturalmente. Mas os dias que Deus me permitir estar aqui, eu vou viver intensamente. Eu vou ser feliz, eu vou fazer pessoas felizes, eu vou compartilhar do meu amor com o próximo, né? De que adianta eu viver 3 meses, 4 meses lutando para continuar vivo, focado na minha recuperação, sabendo que eu não tenho recuperação? É melhor então eu viver intensamente esses dias de alegria e felicidade com aqueles que me amam e que eu possa fazer o outro mais feliz, fecha aspas, né? Essa é mais ou menos uma história que ele conta, né? Já no final da vida dele, próximo ao leito de morte, e assim, não é que ele optou por não querer viver, é porque muitas das vezes a gente perde tempo com coisas erradas na nossa vida. A gente perde tanto tempo preocupado com a vida do próximo, né? Com o que o próximo adquiriu, com o que ele tem, que muitas das vezes você trava uma competição consigo mesmo, né? E pensando que o teu amigo, o teu colega, o teu companheiro, a tua esposa
pensando que eles estão travando guerra com você de rivalidade, muitas das vezes não estão nem aí para você, e você está brigando sozinho. Você está perdendo tempo, porque cada minuto que se passa, ele não volta mais. O início desse vídeo aqui, por exemplo, nunca mais eu voltarei àquele momento ali. Então, se eu falei algo de errado, eu só tenho como pedir perdão e me retratar e seguir em frente, porque eu já o fiz. Não adianta viver em prol daquilo que você já fez, né, se martirizando ou continuando no erro. O importante da vida é que você perceba que você errou. E se nós todos estamos aqui nesse planeta Terra, é porque somos errantes, somos pecadores. Está na Bíblia, né, que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, e aí todo mundo recolhe sua pedra porque pecaram muito, talvez até mais do que aquela mulher prostituta que estava ali no chão, né, prestes a ser apedrejada. Então essa passagem já do Novo Testamento, né, no período de Cristo. Então você avalie a sua vida, né? Eu estou desempregado. Viva esse momento de desemprego. Faça por onde para você conseguir conquistar um emprego, né? Eu estou muito bem empregado, mas não estou satisfeito. Faça valer isso, seja feliz, faça pessoas felizes e procure um caminho que você vai se sentir bem. Não é pecado nenhum querer ganhar mais, querer ter um carro melhor. O pecado está em você querer mostrar para as pessoas aquilo que você não é, ou até mesmo aquilo que você é também, como força de vaidade, para querer humilhar o próximo. Então, quem somos nós? Vivemos aqui tão pouco, talvez 80 anos. Eu, por exemplo, já tenho 52. Talvez tenha mais quantos anos aí? 20? 25? Fazendo vídeo aqui para vocês. Então, eu quero viver esse tempo que eu tenho, trabalhando o suficiente, ganhando o suficiente, fazendo meu filho feliz, a minha esposa feliz, as pessoas que estão comigo, a minha sogra, a minha mãe, aqueles que estão próximos de mim, porque a melhor coisa do mundo, aí é um poeta desconhecido que eu li em um livro, que agora não me recordo o nome, mas vamos lá, abre aspas, ele dizia assim: qual é o melhor momento de um churrasco? Aí todo mundo fala, é comer a carne, é comer a linguiça, o frango, é beber a bebida? Não. O melhor momento do churrasco não é isso, né? O melhor momento do churrasco é o momento em que você chega, coloca o carvão, acende, prepara, tempera lá o que tiver que temperar, separa, corta. E nesse momento todo que você está fazendo essa preparação, você está convivendo, você está vivendo, você está batendo um papo, que seja tomando uma cerveja, tomando um uísque, tomando um suco, um drink, seja o que for. Mas ali você está confraternizando. O grande objetivo do churrasco não é a comida, não é o churrasco. O grande objetivo do churrasco é confraternizar, é viver momentos bacanas, é você poder estar ali, tá, dividindo com as pessoas o que você adquiriu ao longo da sua semana, amor, paz, prosperidade. Essa é a fundamentação do churrasco. Muitas das vezes as pessoas acham que o churrasco é para se embebedar, falar mal da vida dos outros. Eu acho que o ser humano deveria repensar muito essa condição. A gente deveria rever esses fatos, né? A gente tem a nossa vida, vamos cuidar dela. Se nós nos dedicarmos cada vez mais, com tanta ênfase assim, aos nossos propósitos, a sociedade não estaria desse jeito, tá bom, pessoal? Bom, eu fico por aqui, fazendo a nossa oração de encerramento, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber informação dos novos conteúdos e dê o like de vocês, que é importante, para que outras pessoas possam ver esse vídeo também, tá bom? Fiquem com Deus. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de ser um ser humano vivente, consciente, inteligente da realidade que sou. Obrigado, Senhor, a todos aqueles irmãozinhos que estão passando pela minha vida e que passam pela vida de nossos irmãozinhos que estão nos ouvindo, porque estreitando esses laços de amizade, aprendendo um pouco com cada um, é que nós podemos construir uma vida, uma sociedade melhor, voltada para o bem, sem vaidade, sem ódio, sem orgulho. Que assim seja. Amém. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.